Fala pessoas, tudo bom? Esse Little Talk aqui tá muito parado. Infelizmente, por causa da guerra, a gente acabou por deixar ele um pouco de lado, justamente porque muita coisa importante acontecendo na política, tá? E eu acabei não me prendendo muito a seriados, né, coisas do mundo cultural que ainda acontecem, tá? Tem muita coisa para acontecer que às vezes eu vou abordar aqui. Para não deixar o canal parado, a gente vai falar de diversas coisas. Como o Little Talk é um talk, a gente vai conversar, a gente vai falar sobre muitas coisas, a gente fala bastante aqui, vamos falar praticamente de tudo. E hoje eu gostaria de falar sobre a política, né, um pouco dessa trajetória que a gente tem aí no Brasil de direita, que começou mais ou menos em 2016 pegando uma força, 2018 Bolsonaro eleito, e teve muita gente aí descontente com a situação, né, justamente que o brasileiro ele não teve a, vamos dizer assim, a base construída de uma forma correta, né? E agora temos aí já o mundo numa batalha intensa entre esquerdas, que boa parte da população está perdida. Então hoje eu não vou fazer vídeo no Lilo Vlog, vou deixar para fazer amanhã o vídeo exclusivo lá e o aberto. Então hoje é só aqui no Little Talk para movimentar o canal. Prometi para vocês um vídeo sobre NFT aqui, tá quase passando essas coisas de NFT, cada vez eu escuto menos, mas ainda vou fazer, tá exclusivo aqui, porque esse canal tem poucos membros, né, mas eu não vou esquecer vocês, eu vou fazer vídeos exclusivos aqui também, tá? Falar um pouco de política, minha história com a internet é uma coisa meio simples. Eu comecei a fazer canal porque eu gosto muito de falar, eu acho interessante e até porque trabalhando com vídeos você se obriga a estudar mais, ler bastante, ter todo esse compromisso, né, de não falar besteira, evitar ao máximo falar qualquer besteira na internet e você aprende, é uma coisa edificante, uma coisa que você constrói, são conhecimentos que você consegue colocar aí para dentro de você a partir do momento que você fala para as pessoas, né? Ao mesmo tempo que você tenta ensinar alguma coisa, você tem que aprender primeiro. Então eu comecei a falar sobre diversas coisas no meu canal, sempre batendo de frente com alguns grupos de esquerda, mesmo eu não sabendo o que era esquerda ou direita. Em 2010 eu começando assim, uma coisa meio que eu não entendia por que eu falava mal das drogas e algum grupo me atacava, sendo que para mim parecia algo bem óbvio que drogas são ruins. E aí eu comecei aos poucos me informar, né? E eu fui começar a estudar bastante sobre as coisas. E eu percebi que o mundo ele tem uma divisão muito interessante, né? E eu comecei então a estudar sobre outros países, justamente porque teve uma época que eu comecei a tentar conseguir algumas coisas no Brasil e eu não conseguia. Tinha algum motivo, alguma coisa que era complicado. Eu comecei a entender sobre o que o PT fez com o Brasil, eu comecei a estudar como eram os outros países, eu comecei a comparar países. Como aos poucos eu fui aprendendo inglês, né, o inglês foi ficando um pouco mais fluente, eu fui começar a assistir mais vídeos em inglês, eu fui começar a comparar os países e eu vi que o Brasil estava muito distante de um país de primeiro mundo e eu comecei a querer entender a situação e também falar sobre isso de uma forma de revolta, né? Aí o que aconteceu? Comecei a crescer em relação a isso e sempre batendo de frente com outras pessoas. Muita gente acha, você cresceu em nome de algumas pessoas da direita. As pessoas não sabem, mas eu cresci, se tem um cara que, vamos dizer assim, que fez o canal crescer, foi um cara de esquerda e foi o Easy, porque eu brigava bastante com ele, né? E ele era um rapaz inteligente, só que extremamente esquerdista. Ele não gosta de chamar de esquerda porque ele gosta muito de flutuar, né, em algumas posições políticas. Hoje, eu e ele, a gente não briga mais porque tem muito traidor na direita e muita gente estúpida na direita que acaba por ocupar o espaço aí de, vamos dizer, detratores aqui do canal, né, ou da minha pessoa, tá? Mas aquela coisa, eu comecei a entrar em atrito sempre com outras personalidades, mas você vê que esse pessoal tinha um monte de nome, R. Bugalho também me citou, nunca mais vi, né? A gente até perde interesse, porque o que acontece, vamos dizer assim, que o fluxo da situação no Brasil foi indo mais para a direita com a eleição do Bolsonaro, e aí a gente foi afastando um pouco, porque esses caras foram, de certa forma, perdendo força, mas nunca eu deixei de ignorá-los, porque eles podem sim retornar e mostra aí com o Lula crescendo, né? Muita gente descontente, né? Se eu vou só ver números de canais que batem no Bolsonaro, você vê que tem uma situação que o Brasil ele não se sustenta muito numa posição política, né? Ele não consegue ficar na direita, é uma coisa que flutua justamente porque não tem base, a base se perde. Então, eu comecei a falar justamente contra essas pessoas, contra essas ideias, eu achava que a direita brasileira era real, era uma coisa firme e forte, mas não era. Muitos dos nomes que eu compartilhava, que eu apoiei, se tornaram belíssimos traidores. Alguns vocês ainda nem imaginam, outros mais abertos, né? E eu acabei virando um páreo aí para ambos os lados, né? Nem o pessoal de esquerda gosta de mim, nem o pessoal de direita muito gosta de mim. Claro que alguns ainda acompanham, mas o que acontece?
O cenário político brasileiro ele é muito simples, né? Depois de aí 12 anos falando sobre todos esses problemas do Brasil, eu percebi que a política no Brasil é bem interessante, né? O pessoal conseguiu um poder e a direita ela foi se lapidando e ao mesmo tempo a lapidação passou do ponto e foi tirando lascas desse diamante e ele está quebradiço e completamente em pedaços. Porque justamente o que acontece? Vou fazer uma analogia esdrúxula aqui, mas ela é muito interessante, eu acredito que é uma forma fácil da gente entender o que acontece no Brasil. No Brasil nós temos uma montanha, a gente precisa subir, a gente precisa edificar o Brasil, precisa elevar o Brasil, as pessoas têm que subir essa montanha. O que acontece? Então grupos de pessoas, eles tentam fazer escada, essa escada seria aí um cargo político, para conseguir, né, construir algo, uma estrutura para subir. Só que o que acontece? Chega lá o político, promete fundos e mundos, você vai subir facilmente, é uma escada maravilhosa. Aí chega um grupo que lá e coloca a escada. Primeiro sobe o político, seus assessores, quando está subindo o povo, eles podem até subir um ou dois para participar do esquema, mas levam um chute na cara, eles vão lá e puxam a escada para eles e continuam subindo, enriquecendo, fazendo esquemas. E aí isso acontece muito no Brasil. E eles vão subindo e o povo vai ficando cada vez mais para baixo. É só uma certa elite, políticos, assessores de político. É uma coisa engraçada. Se você fosse perguntar, uma pergunta. Você sabe quem são os assessores do político que você votou? Eu, por exemplo, fui atacado diversas vezes, até mesmo eu não sabia que era assessor, mas muitos assessores fazem esse trabalho de chutar a escada, tá? Eu nunca tentei nada político, né, um cargo político, mas vamos dizer assim que eu queria colocar uma escada, não necessariamente na política, mas eu queria construir algo, eu queria colocar uma escada para subirem comigo. O que acontece, como eu não tenho nenhuma pretensão de poder, né, de grupos, essa escada minha era chutada, empurrada, e o povo não subia. Então, eu nunca consegui nada. Porque acontece? As pessoas vão fechando. E você vê que a direita brasileira se tornou algo assim, uma bolha. Só aqueles mais queridos, mais elegantes, aqueles mais da elite, que na verdade era nada mais do que muitos sociais-democratas, misturados, como grupos aí do MBL. Então eu acho que é o mais escrachado, né? É justamente aquele tipo de político que tentou muito, surfou no conservadorismo, mas chega um momento que o cara vai lá e ele mostra as caras, né? E hoje o MBL, por mais que ele ainda cita algumas coisas que pode ser de direita, mas a gente sabe que eles são PSDB até o fundo, né? Sempre quiseram, era o que eles sempre almejavam. E o Brasil sempre vai ser um perigo. O MBL, mas aconteceu tal e tal coisa com fulano, agora eles estão acabados. Não, porque o MBL ele é muito bem construído, né? Ele consegue mudar de nome, ele afasta pessoas, aproxima as pessoas, promete que aquele cara nunca é MBL. Ele não faz parte da MBL, do nada o cara tá lá junto sempre, 100%, né? É só para enganar as pessoas. Eles falam muito, mas tudo que eles fazem é ao contrário. E aí você percebe que a quantidade de pessoas que assistem, pessoal do MBL, você vê aquele monte de pessoas acreditando no que eles estão falando. Esses caras já estão com a escada lá em cima, é deputado estadual, é deputado federal, e sem falar os esquemas que eles fazem lá no topo, né? Enquanto o povo tá lá embaixo falando, olha, e a gente? Eles gritam lá de baixo, olha, a gente tá pensando em vocês, hein? Vamos fazer uma vaquinha aqui para ir na Ucrânia, a gente tá pensando em vocês. E isso vai enganando as pessoas. Eles vão acreditar ainda que ainda vão jogar escada para ele. O povo não vai ter essa escada nunca. E o que eu digo para vocês, é muito triste ver que quando você faz um trabalho sério, a sua escada é chutada. Quando os caras fazem esquema, eles sobem, porque justamente eles prometem algo pro povo brasileiro que o povo brasileiro busca, né? Busca o quê? Eles vêem um espelho, é como se fosse um espelho. Então quando o cara vê um Arthur Duval, né? Tá bem vestido, o cara tem empresas, o cara é descolado, o cara viaja o mundo, o cara tá de Ferrari, o povo olha aquilo e vê, eu queria ser assim. Ou quando aparece um youtuber, vamos dizer assim, que participou de esquema de pirâmide, promete dinheiro, aí a população vai atrás desse cara. O povo brasileiro é muito inocente, eles realmente acham que a escada será jogada para eles. Eu, na minha opinião, né, quando eu já vi, por exemplo, tem gente que chega no meu canal e fala assim, eu gosto de você e de fulano de tal. Eu já falei isso em vídeo exclusivo várias vezes. Fulano de tal, que você gosta de assistir junto comigo, ele participou de um esquema de poder que eles falharam. Mais ou menos de 2019 para 2020, alguma fonte muito boa chegou para boa parte dos youtubers e boa parte da direita e falou, o Bolsonaro irá cair. Tá? E teve um que se entregou tanto que falou, eu sou o primeiro Olavo de Carvalho e depois eu sou bolsonarista, porque ele sabia, né, alguém avisou para ele que Bolsonaro iria cair. Então eles fizeram todo um esquema
preparando para a derrubada do Bolsonaro. Vários perfis começaram a atacá-lo. Eles tinham certeza que o Bolsonaro ia cair justamente por causa da pandemia. Só que o Bolsonaro, ele foi lá e conseguiu com o Paulo Guedes segurar a barra. E a galera ficou com meio cara de trouxa. Porque eu falei nos meus vídeos exclusivos, vocês não vão conseguir derrubar. E aí vamos lá, todo mundo voltando pro barco do Bolsonaro, aqueles que começaram a dar indiretas e falar, subentender que estava saindo do barco do Bolsonaro, voltaram todos. E sabe o que é engraçado? Esses caras foram abraçados. Então, com muita gente fala assim, você é muito fã do Bolsonaro, você nunca o critica. Não, tem várias coisas com o Bolsonaro que eu não gosto de falar no meu canal, o vídeo aberto, né? Porque você vai acabar afetando a direita de certa forma. O Bolsonaro, ele é um cara que eu acho bem intencionado. Mas quais são os problemas? Ele confia em muita gente que eu nunca confiaria, né? Ele coloca pessoas que eu não sei por que ele confia, né? E também tem a questão de às vezes falar algumas coisas que não deveria, passar um pouco do ponto, né? Poderia ser um pouco mais, vamos dizer assim, sóbrio nas suas falas, como ele não era. Ele aprendeu a ser assim, melhorou muito, só que ainda falta um pouco mais, né? Mas sinceramente, eu acho que se você ver a política brasileira, 99% não presta. Tá? Então, quando você vê um Bolsonaro, a sua obrigação, de certa forma, é deixar o cara trabalhar para ver se vai mudar alguma coisa, até porque a direita está começando. E é por isso que eu defendo tanto um governo de direita. Não é questão da pessoa, o que faz, mas é a questão de ser interessado na melhoria, de melhorar o Brasil. Então, justamente, o Bolsonaro, ele é um cara que eu acho que é bem intencionado, mas escolhe muita gente errada. E essas pessoas têm projetos de poder, tem um monte de youtuber que você pode ver quando existe projeto de poder. Vamos pegar pega aí algum youtuber que você fala que é ex-direita, que não é mais, que traiu. Você vê que o cara tá sempre com deputado federal, tá sempre junto com deputado estadual, tá levando pessoal que vai se candidatar a presidente em casa, ou se não leva em casa, viaja até Brasília para tirar foto com um político. Você acha que isso aí é à toa? Você acha que uma pessoa vai se movimentar, sair de casa, fazer todo esse trabalho para ir para Brasília para não fazer nada? É o que eu falo, vocês veem a ponta do iceberg, talvez nem isso, o Brasil está sem binóculos, mas existe muita coisa por debaixo dos panos que foram feitas na época do PT, você nem imagina. Aos poucos, com a derrubada do PT, foi revelado, mas está sendo feito também na suposta direita, né? Então, essa escada, aí o que acontece? Eu estou escalando, porque em 2010, quando eu comecei o canal, até 2018, né, eu sempre fiz os vídeos praticamente de graça, né? Trabalhava, cansado, chegava em casa, tirava um cochilo de meia hora, lavava o rosto, ia lá, pegava as pautas, fazia o vídeo, tirava meu tempo para fazer vídeo praticamente de graça. E eu vi que em 2018 eu ia perder o emprego e fortalecer o canal com algum tipo de apoia-se, material exclusivo para poder sobreviver. Porque o emprego no Brasil é muito difícil sobreviver no Brasil. E eu fiz vamos dizer, essa forma aí de sobreviver com a internet. Mas em 2018 já tinha cara comprando Mustang, já tinha gente milionário com o YouTube, né? Prometendo mundos e fundos, enganando boa parte da população, né? Boa parte dos influenciadores. É aquela coisa, existe um limite, o quão você pode ser famoso e o quanto você pode... Porque é o seguinte, quando você vai chegando a certo grau, né, de alcance, muitas pessoas importantes chegam até você. E é meio que você não pode seguir muito na risca do que é correto. Então isso que eu complica. Por isso que eu estou lá com o meu canal, o Little Vlog, completamente desmonetizado. Tá? Não adianta eu colocar monetizado. Então, o que acontece? Eu coloco monetizado, eu leva flagzinho, e é perseguido, e leva assim, olha, seu vídeo tá... Mesmo assim, dependendo do assunto, você tem o vídeo derrubado, como foi meus últimos vídeos sobre a questão do RNA. Então, é muito difícil você conseguir, porque tem umas big techs da esquerda batendo em você, você tenta falar a verdade, você vai ser, por exemplo, eu não sou retweetado e divulgado por ninguém. Todas as pessoas que eu divulguei e retuitei, a certa parte da direita puxa para ela, eleva elas, mas nunca olha no trabalho que eu estou fazendo, tá? Um ou outro faz, um ou outro político, tá? Mas o que eu faço hoje? Eu tento escalar, eu não faço mais escadas, eu vou na mão mesmo, tá? E tento ensinar as pessoas a se virar na mão, não depender muito de políticos. Claro que sempre prestando atenção nessas escadas de mentira que são colocadas na sua frente, tá?
que vão elevando só aqueles que realmente querem poder e seus assessores. E a gente vai ficando cada vez mais para trás, cada vez mais esquecidos, por mais que a gente já divulgou tanta gente, já fez tanto, mas se você, por exemplo, fazer coisas... Muita gente talvez não gosta de mim justamente porque meus vídeos não são monetizados. Imagina, você tá lá num canal pessoal com propaganda, com curso, com livro, com não sei o que, um monte de coisa, e você ainda vê propaganda, e o meu canal eu falo assim, quer saber? Vamos tirar essas propagandas, já que eu não consigo, ou se consegue, tem limitações. Falo do jeito que eu quero e a gente vai muito mais longe, né? Eu falo pra vocês, a política brasileira vem me desmotivado tanto, porque 2020 pra frente, quando eu vi esse esquema de, vamos dizer assim, vamos descolar do Bolsonaro, eu falei, mas por quê? Nem acabou o mandato do cara, vamos esperar, né? O cara pode ter colocado aí um pessoal que não presta nos ministérios, né? Porque a culpa não é dele. Vamos dizer assim que ele foi, talvez foi obrigado, eu não sei, né? A questão da saúde, por exemplo, foi uma desgraça, né? Eu ficava me perguntando por que certos nomes, tá? E eu às vezes fico, né, pensando, poderia ter tantas possibilidades melhores, não precisa pôr alguém famoso, tal, mas nunca sabe o que é política. Às vezes eu tô aqui, por isso que eu não gosto muito de cobrar algo que eu não sei, porque pode ser que exista tanta sujeira lá que às vezes você não tem espaço para agir, né? Até mesmo muita gente fala assim, não, era bom processar todo mundo, mas a justiça mesmo não dá a causa para você, ele não dá, não ganha, você não ganha processando alguém de esquerda. É muito difícil, Brasil. E por isso que eu desmotivei, muitas vezes eu parei de fazer vídeo, porque chegou um tempo que eu tinha tanta gente no Twitter, tanta gente, eu fui colocado quase que uma placa de criminoso, né, de procurado, porque era tanto vídeo fora de contexto colocado no meio de 2016, gente falando que eu não era apoiador, que eu era verdadeiro traidor, enquanto eu estava falando sobre pessoas que já estavam pensando em trair. Lá em 2019 eu já estava mostrando, esse cara aqui não é confiável, mas esse cara tinha dinheiro, ele tinha contas, ele tinha pessoas para tentar fazer essa desconstrução aí da minha imagem e mostrar que eu era um vilão da situação. E hoje eu sou isoladíssimo, tá? Se alguém aí conversa comigo assim, ó, poucas pessoas, mas naquela tipo, esse cara é perigoso. É isso que eu escutei uma vez, né, de um assessor, que eu sou um cara perigoso para a política brasileira. E por isso eu desmotivei bastante, mas não significa que eu vou abandonar, tá? Mas hoje eu não faço vídeos para o povão. Eu costumo fazer mais vídeos para aqueles que estão mais interessados, né? Então você está vendendo. Muita gente fala assim, então você é oportunista. Primeiro, não estou. Eu poderia estar ganhando muito dinheiro, porque existe um esquema que você pode fazer para o YouTube, para o canal voltar a monetizar de certa forma, eu acho. Tá? Só que ele é muito destrutivo, tá? Eu poderia, por exemplo, cobrar para os meus vídeos exclusivos, cobrar, por exemplo, valor mínimo R$10, R$50. Só que eu não faço isso. Eu não preciso do seu dinheiro. Preciso para sobreviver, mas não preciso de mais. Eu preciso R$1 no Apoia-se, você tem acesso a um exclusivo. Então, o negócio não é a quantidade do dinheiro, é a sua intenção de querer aprender, a sua intenção de querer buscar a verdade, entendeu? O valor mínimo é só um paywall para evitar que pessoas que não estão interessadas venham encher meu saco. Porque é muito difícil a construção. E quando a gente vem falar a verdade aqui, o que acontece? A maior parte das pessoas vai falar, ele é chorão demais, está sempre reclamando. Não, eu estou mostrando para vocês a realidade do Brasil. Quando você quiser fazer algo certo, não importa na internet, qualquer lugar, na sua empresa, e essa empresa, por exemplo, está suja, compactua com o errado, você será perseguido. Você será colocado de lado. Se você é um pouco mais velho, se você tem a minha idade ou mais, acredito mais, que eu ainda sou meio garoto com 36 anos, né? Como diz aí, sou jovem com 35. Mas eu acho que você tendo uma vida de proletário numa empresa onde existem coisas erradas, você sabe do que eu tô falando. Isso aqui não é choro, é ensinamento, é experiência de vida. E eu tento passar isso para as pessoas. E você vai entender que você sofrerá no Brasil por ser correto. Existe algo no Brasil que você já viu gente defendendo bandido no Brasil? Você já viu, né? E você saiba que não é uma exclusividade da esquerda. Eu já cheguei a mostrar coisas erradas de gente da direita e eu fui perseguido como se eu estivesse errado em falar daquela pessoa que está errada. Não é de direita. A direita no Brasil ela é fraquíssima. Ela é quase nula. Eles se perdem demais. Tá? E não é só no Brasil, tá? Nos Estados Unidos tem os rhinos também, que são os falsos republicanos. Existem no mundo todo, mas no Brasil ele é uma coisa especial.
Tá? E só por falar isso aqui pra você, eu sou um cara isolado. E eu espero que seja isolado mesmo. Eu estou em busca, eu pego uma peneira, estou aí peneirando gente que quer conhecimento de verdade. Que tem caráter, nem a verdade nem é uma coisa de conhecimento, é caráter. Né? Eu busco pessoas boas e eu tenho encontrado bastante. Tá? E eu digo pra vocês, eu faço o possível. Tá? Infelizmente, vamos dizer assim que a estrutura não é a melhor, né? A câmera não é a melhor, essa câmera é a mesma que eu estou usando há 10 anos, né? Mas tá ótimo, estou passando informação. Eu lembro que teve uma época que eu fiz vídeos com a webcam, a visita do canal caiu, porque o brasileiro é muito visual, né? Ele é muito qualidade, ele quer um som bom, ele quer uma imagem boa e tal, e às vezes depende só de o que você fala é importante. Tem gente que se importa até com a casa. Por que você não faz em outros cômodos da casa? Minha casa é minúscula, sempre foi. Era menor, agora é pequena ainda, não tem outro lugar. Entendeu? Muita gente acha que todos têm, no YouTube tem mansão. Tem um comentário muito engraçado, né? Que eu falei sobre assessores, né, do MBL. O Gil Diniz falou que um assessor ganha 24 mil reais. Eu falei, pô, esse dinheiro é demais. Por mês, eu nem sei onde gastar. Aí teve um cara que comentou assim, mas com 330 mil inscritos você já não tira mais ou menos isso? Eu falei, caraca, hein? Olha, se eu fosse um canal normal, sem shadowban, com apoio da direita, né, monetizado, pode ser que eu chegaria perto. Mas, sinceramente, os ganhos não são muito difíceis de você calcular meus ganhos, porque até do apoio está aberto. Né? Então você consegue ver quanto eu tiro lá, né? E por isso que eu tenho que apelar para quê? Para segundo canal, né? Esse canal é monetizado, mas você vê que eu, por limitação minha, eu não faço vídeo aqui, né? Porque eu meio que dividi para falar, vamos falar só de filmes aqui, tá? Esse vídeo aqui é mais ou menos o que você encontra nos vídeos exclusivos, tá? São vídeos diretos que eu falo, sem nenhum tipo de edição. Fica até mais fácil pra mim, né? Aqui eu não preciso colocar nada, não coloco Pix, não coloco créditos, não coloco nada, então fica mais fácil. É mais um bate-papo, tá? Mas não vou largar o canal e por isso eu vou começar vamos dizer, deixar mais abrangente a coisa. Vamos deixar um pouco mais assim, falar também de filmes, mas falar também desses bastidores, sabe, dessas coisas, mas aí eu tenho que tomar cuidado, porque muito do que eu falo aqui, eu já falei meses atrás dos vídeos exclusivos, então eu preciso dividir vídeos exclusivos ou algo um pouco mais intenso, o Lilo Vlog, notícias, e esse aqui a gente bate um papo, e às vezes a gente pode conversar até de coisas diferentes mesmo, tá? Pode até falar de filosofia, como eu falava muito no Lilo Vlog. Lilo Vlog eu chegava a buscar, assim, questão de religião, o que uma pessoa espera da vida, seguindo tal caminho e tal. Tá certo? Galera, muito obrigado, tá, por visitar o Lilo Talk, tá? Espero que vocês tenham gostado do bate-papo, rápido aqui comigo. Mas a política do Brasil, só para finalizar, é exatamente isso. Muito deprimente, é um voo de galinha. Não sei qual é a solução. Às vezes a solução é um pouco extrema, muita gente não gosta, ainda mais quem tem pretensões políticas no Brasil. Muita deputada federal aí parou de me seguir justamente porque eu acho que eu tenho uma opinião um pouco mais extrema em relação a isso, né? Mas é isso. Eu tenho vocês como amigos aqui. Muita gente que me acompanha há muitos anos sabe que eu não tô aqui pra nenhum tipo de sacanagem com a sua pessoa, tá? Então fique tranquilo. Muito obrigado pela sua visita. A gente fala no Lilo Vlog amanhã. A gente se fala e até mais.